Meu nome é José Rosenberg, eu sou professor associado livre-docente de reumatologia e médico honorário do Hospital Israelita Albert Einstein. Agora, nós estamos na época das Olimpíadas e eu vou tocar em um tema extremamente importante e pouco diagnosticado, que é a hipermobilidade articular. O que é hipermobilidade articular? É um termo utilizado para descrever a capacidade do indivíduo de utilizar as suas articulações além da faixa normal da amplitude de seus movimentos. Esta condição é devido ao defeito genético da síntese e da estrutura do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o tecido de recheio do organismo e se compõe do colágeno e do tecido elástico. Entretanto, ela também pode acometer outros tecidos, que seria o tecido ósseo. A redução da elasticidade, ou seja, da sua hiperextensibilidade, tem como consequência, em vários casos, o desencadeamento de lesões em músculos, ligamentos, tendões, cápsulas e tecidos ao redor das articulações e da coluna vertebral, portanto, acomete o aparelho locomotor. Ela está presente com maior frequência do que se imagina, da ordem de até 40% dos casos, muito mais comum na infância e adolescência. Entretanto, ela pode acometer o indivíduo em qualquer idade, incluindo os idosos. Nós sabemos que nos idosos pode chegar até 20% dos idosos. Ela acomete muito mais o sexo feminino. Quem tem hipermobilidade pode não ter nenhuma consequência médica. Porém, em muitos indivíduos, ela é responsável por várias lesões de suas estruturas no aparelho locomotor ao longo dos anos, ao longo da vida, podendo, inclusive, chegar a prejudicar a sua qualidade de vida. Ela é uma doença nova. Ela só foi inicialmente reconhecida em 1967, ao tentar relacioná-la com as doenças degenerativas precoces. E hoje sabemos que ela é a principal causa associada à menopausa para quem tem osteoporose. Portanto, quem tem hipermobilidade é um candidato a ter osteoporose. Os seus critérios diagnósticos somente foram definidos em 1982, ou seja, são 5 critérios principais, que é o polegar em hiperextensão paralelo ao antebraço, o punho paralelo ao antebraço, o cotovelo em hiperextensão com um ângulo maior que 10 graus, os joelhos também em hiperextensão, chama-se recurvato de joelhos, e a flexão da coluna, mantendo os joelhos estendidos com a palma da mão sobre o chão. Porém, nem todas as articulações são comprometidas. E quando ela está presente, pode causar uma dor aguda ou uma dor crônica ao longo do tempo. Agora, eu gostaria de frisar que a recuperação das lesões em pacientes com hipermobilidade ocorre de uma forma muito mais lenta do que o normal. Entretanto, existem pacientes que jamais se recuperam e outros que se recuperam apenas parcialmente. À medida que os pacientes, por desorientação, continuam lesionando as várias partes do aparelho locomotor, essas estruturas, obviamente, vão reduzindo a sua mobilidade, comprometendo principalmente as cartilagens articulares, tendões, ligamentos, cápsulas e estruturas da coluna vertebral. A coluna é composta de discos intervertebrais, ligamentos, tendões, cápsulas, com isso prejudicando a capacidade funcional do paciente. Eu queria frisar que a hipermobilidade articular impacta nas atividades cotidianas. E aqui eu quero chamar a atenção sobre os esportes e o trabalho, pois a prática de exercícios físicos tem sido estimulada e recomendada como um dos fatores para a manutenção da saúde do indivíduo. Quem é que faz mais esporte? Obviamente são os atletas e os frequentadores de academia. E por isso que eu citei que
que nós estamos na época das Olimpíadas. Entre os atletas se verifica uma muito maior incidência de lesões músculo-ligamentais em praticantes de várias modalidades. Eu quero destacar aqui o voleibol, o basquete e a ginástica olímpica. Veja, ginástica olímpica em crianças hipermóveis, ou mesmo adolescentes, entre outros. E nós sabemos que a prevalência desta doença nos atletas é entre 7% a 8%, portanto ela não é pequena. Entretanto, eu quero trazer essa situação para a minha prática médica diária, pois eu estou na clínica médica diária há 45 anos e tenho observado que nos pacientes que frequentam as academias, um alto impacto sobre as articulações, com tensões, lesões, rupturas de tendões, ligamentos, músculos, principalmente em joelhos, tornozelos e ombros. E vejo que a coluna vertebral também ela é acometida, porque a quantidade de lombalgias que eu vejo é maior do que a média. Logo, é importante que aqueles que se propõem a tratar essas doenças, como professores de educação física, como fisioterapeutas, têm que ter conhecimento desta afecção e individualizar os pacientes. Os pacientes de academias não podem ter um tratamento igual, porque caso contrário, você vai aumentar a incidência de lesões. Portanto, é importante o desenvolvimento de um método de preparação física com o objetivo de reduzir a incidência dessas lesões. E vejam só, muitas vezes tem que ser contraindicado os exercícios de impacto. É importante que ela também faz parte de profissões que podem levar a doenças ocupacionais, como trabalhadores de várias áreas, donos de casa e seus auxiliares e afazeres domésticos. Logo, quando a hipermobilidade não for diagnosticada e não instituído medidas de prevenção, obviamente poderá resultar das doenças ocupacionais, prejudicando a saúde do indivíduo, do próprio indivíduo, do lar, do trabalho e da sociedade, com redução de sua produtividade. Entretanto, na minha prática médica, eu tenho observado duas situações que me preocupam e que podem estar relacionadas com a hipermobilidade articular. A primeira é a lesão da cartilagem da rótula do joelho, que consiste numa espécie de um amolecimento. Eu sempre comparo isso com o asfalto de uma estrada que vai se erodindo. E é muito frequente e que se caracteriza por inchaço abaixo da rótula, por dor constante no meio do joelho, dor durante uma corrida ao descer degraus ou subir degraus, ou ficar muito tempo sentado. E quando não diagnosticada e orientada e corrigida precocemente, levam a indicações cirúrgicas. É óbvio que o profissional que cuida da poliomielite tem que ter em mente que isso pode não ser algo isolado e que o paciente merece um exame clínico e ortopédico completo. Porém, a outra que corresponde é a disfunção temporomandibular, conhecida como DTM. E vejam que acomete 40% da população mundial. E se manifesta, na maioria das vezes, por bruxismo, estalidos, dor difusa dos tecidos da cabeça, dor da face, dor no pescoço, anuncalgia e problemas na cavidade oral, que muitas vezes enlouquecem o dentista, procurando ver a causa. Logo, a DTM é uma manifestação importante, porque ela está relacionada e chama atenção para a presença da fibromialgia e da dor miofascial, que são as principais dores de amplificação dolorosa, presentes não somente como na doença primária, como ela pode estar presente em outras doenças. Então, o sujeito que tem uma artrite reumatoide, tem um lúpus, tem uma doença da coluna, uma lombalgia crônica, por exemplo,
A fibromialgia, a dor miofascial, amplifica a dor e faz com que os pacientes sejam supermedicados. Em ambos os pacientes, o que eles relatam? Tem sintomas vários: dor de cabeça, fadiga crônica, sono não reparador, insônia, dores generalizadas pelo corpo, que inclui a coluna cervical, a coluna lombar, a TPM em mulheres. Mulheres têm dimensão ou ausência de libido. O homem pode ter períodos de impotência. E a memória é muito prejudicada, entre outros. Está muito ligada a transtornos de ansiedade e depressão, que agravam ou desencadeiam estas manifestações. Eu sempre pergunto: quando a senhora tem dor, a senhora fica nervosa, dói? Mas sim, dói o corpo todo. Eu travo o pescoço. Então, em conclusão, o diagnóstico de hipermobilidade articular requer que o médico faça um histórico completo. Todos os seus antecedentes, que é antecedente familiar, antecedente do trabalho, antecedente dos vários aparelhos, os remédios que ele tomou, um exame físico minucioso, do aparelho locomotor minucioso, para que possa diagnosticar, orientar e prevenir as suas consequências.